A paz do Senhor Jesus, irmãos. Pegando o jeito aqui do irmão. Quem está feliz, dê um glória a Deus. Quem está feliz na festa da colheita, dá um abraço na pessoa que está do seu lado e diga para ela, que bom que você está aqui para celebrar Jesus. Aleluia! Bendito seja Deus, a nossa força. Bendito seja Deus, o nosso escudo. Até chegarmos aqui foi um processo, né, irmãos? Até chegarmos aqui, várias ações foram tomadas. Sacrifício, oração, jejum, palavra, comunhão, unidade no Espírito. Mas chegamos aqui, estamos na festa da colheita. E eu quero fazer a abertura aqui com o Salmo 126, o verso 5 e o verso 6, que diz: os que semeiam em lágrimas colherão cânticos de júbilo. Aquele que sai chorando e plantando a semente voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus feixes. Aleluia! Vamos fazer uma oração já de gratidão, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Querido Deus, eterno Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Estamos diante do trono da tua majestade, participando da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para celebrá-lo pela vida, para celebrá-lo por esta unidade de espírito que temos, pela salvação que nos tirou do laço do passarinheiro, da salvação que nos tirou da sarjeta do pecado, da ruína, do fundo do poço, para habitarmos agora entre os salvos, nessa comunidade de salvos, glorificando e exaltando o seu nome, e transformando a gratidão da nossa vida em serviço para alcançar outras pessoas que também fazem parte dessa maravilhosa graça. Fale conosco um pouco mais, continue abençoando, Senhor, esses dias que estamos vivendo, dias de alegria, dias de unção, dias de prosperidade no reino. Em nome de Jesus, fale conosco por meio das escrituras sagradas, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode sentar, vamos aproveitar esses momentos para também ser nutridos pela palavra do Senhor nosso Deus. Você tem dimensão do que é a festa da colheita? Talvez para você que está fazendo a 11ª festa da colheita, seja mais uma festa boa, agradável, mas você já parou para pensar o quanto Deus tem salvado vidas por meio das bases, o quanto Deus tem alcançado corações que viviam sem esperança por meio das bases, como Deus tem usado você, como Deus tem usado a sua igreja, como Deus tem usado a sua equipe de evangelismo, usado o seu pastor, toda essa comunidade para despertar aqueles que estão dormindo e resgatar das trevas para a maravilhosa luz, vidas preciosas ao Senhor nosso Deus. Você já parou para pensar quanto esse momento é importante, como esse momento é maravilhoso, como esse momento é digno de glória, de honra e de louvor? E nós agradecemos à diretoria da convenção, se eu errar o nome, é Baixo Amazonas, né? Que tem passado essa visão já há essas décadas, e a gente vê o fruto. Também quero citar aqui o pastor Ageu, pastor é o que eu mais conheço aqui, né? Amigo, nós fizemos missões juntos em uma oportunidade em Moçambique, foi o que me salvou ali, me ajudou bastante, e eu sou grato. E ele disse para mim, um dia você vai lá, você vai conhecer a festa da colheita, lembra, pastor? Eu falei, se Deus permitir, iremos, e hoje estamos aqui. Irmãos, voltando a essa pergunta, você já parou para pensar na dimensão, no reino de Deus, do significado da festa da colheita? Veja bem, irmãos, nós temos o pastor Rodolfo, ele saiu do Triângulo Mineiro, irmãos, lá da cidade de Uberlândia, e está aqui sentado com a gente, glorificando. Fica de pé, pastor, dá esse sorriso bonito. Só esse sorriso já vale a festa da colheita. Deus tirou ele lá do Triângulo Mineiro, irmãos, lá perto de Goiás, e disse: você vai
conhecer a festa da colheita e o povo de Óbidos, aonde eu tenho feito a minha obra. Glória a Deus pela sua vida. E aí Deus toca em 22 pastores, alguns da Paulistana, Paulistana, outros da Paulistana Leste, como o pastor Valdeci. É uma caravana muito boa, junto com o pastor presidente, né, o pastor Adel. Deus traz o pastor Denilson, nosso líder de missões gerais, para estar aqui com a gente, com a bispa, sua esposa, missionária. Tá aqui. Irmãos, você percebeu que na simplicidade de ser igreja, Deus está fazendo o Sudeste vir até aqui, para aprender, para se alegrar e glorificar os pés da cruz de Cristo. Você parou para ver essa grandeza de Deus? Oh, glorianda labassuri canta labás. Tem algo acontecendo muito forte de Deus nesse lugar. E Ele está atraindo as delegações do Brasil, irmãos. Continue, continue, porque grandes coisas, pastor Ageu, o Senhor tem feito neste lugar. Diga por irmão, a missão tem que continuar. Não, mas fala com vontade, assim não. Ô irmão do teclado, a missão tem que continuar, irmão. Fala por irmão aí de camisa verde. Ô irmão, a missão tem que continuar. Tem que continuar, não é um evento, mas é o jeito de ser igreja. É uma constância. É o que o Espírito Santo colocou para nós nesses dias. Pastor Alípio, pastor Alípio, mesmo com 7 igrejas, e com mais 7, a missão tem que continuar, pastor. E Deus vai dar força ao senhor, à sua esposa, à sua família. Amém, irmãos? Sem missão, irmãos, a vida não tem propósito. Nós somos chamados para ser discípulos de Jesus. E sem a missão, a vida espiritual perde o sentido. Sem a oração pela missão, a vida espiritual perde o sentido. Sem encontrar o propósito de servir a Cristo, a vida perde o sentido. O ministério pastoral perde o sentido. Os músicos, as crianças, os adolescentes, os jovens, toda essa comunidade, as bases perdem o sentido. Sem o hábito da missão, sem o hábito da oração, sem o hábito da base, irmãos, seria como um pomar grande, plantado com muitas árvores frutíferas, que você está trabalhando um ano inteiro e em momento algum ele dá fruto. Sem a missão, o cristão é como um pomar que nunca dá fruto. É como um jardim bonito, mas não tem ninguém para zelar, não tem ninguém para cuidar. Logo o mato cresce, toma conta da beleza do jardim, e aquilo que era harmonioso se torna um caos. Então, sem missão, sem uma vida de oração, sem uma vida com propósito, nós somos um jardim, mas sem nenhum cuidado. E para você entender melhor, sem missão, sem uma vida de oração, sem fazer parte de uma base, é como você ter um celular, o melhor celular, o smartphone mais novo, mais atual, mas sem internet. Para que você quer um celular sem internet? Não tem sentido. Então, sem a missão, sem a oração, não dá para viver, irmãos. Nós somos chamados para sermos pedras vivas. O pastoreio, sem missão, sem oração, é uma profissão. É só uma profissão. A igreja, sem missão, sem foco, sem oração, ela é simplesmente um parque de diversão, onde as pessoas vêm e são intertidas, porque é a missão que dá sentido à comunidade de salvos. É a missão, é a oração, é a comunhão que faz esse momento de comunhão se tornar uma unidade em Cristo Jesus. Aí a nossa alegria é plena, é a missão, é a oração, é a palavra de Deus que nos torna cristãos vibrantes, acolhedores,
que tem o prazer de dividir o pão, aleluia, Jesus. Bendito é o teu nome. Sem a missão, sem o propósito de vida, tanto a igreja quanto o cristão, como a vida pastoral, ministerial, de uma forma geral, se torna um fardo. E Jesus disse que todo aquele que carrega um fardo pesado precisa vir até ele. Precisa colocar esse fardo diante dele, trocar o fardo pesado por um fardo leve. E fardo, irmãos, é tudo aquilo que torna a vida prática em algo complicado. Tudo que torna a vida prática em algo complexo. Tudo que torna a vida prática em algo pesado e difícil de carregar, de fato, isso é um fardo. E Jesus não nos tirou do mundo para permitir que vivamos debaixo dessa pressão que é o fardo. Por isso que ele, por meio da sua graça, ele nos alcançou. Nós fomos alcançados em missão. Alguém apresentou Jesus para você, alguém falou de Jesus para você, e é por isso que você está salvo. Dentre tantas as colunas que sustentam as bases, eu quero citar, por exemplo, a palavra de Deus, a comunhão dos irmãos, a oração, dentre tantos outros, tem tantas outras colunas que sustentam a base. Eu quero ressaltar aqui a importância. A palavra, ela salva. A irmã abriu aqui um jogral dizendo: como ouvirão se não há quem pregue? Então diga para o irmão: pregue. Fala, não, para falar, vigia, irmão. Fala para o irmão: pregue, porque eu estou pregando. Pregue, porque eu estou pregando, porque a palavra salva. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, pregue. Aonde você estiver, pregue. Está no mercado, pregue. Está na lancha. E aquele navio grandão? Como é que é? Está no ferry-boat, pregue. Está na balsa, pregue. Está na rua, está na base, está entre os parentes, pregue a palavra, porque a palavra salva. A palavra salva. A palavra, vou de novo, a palavra, glória a Deus. A comunhão, ela cura. Irmãos, um abraço cura. Sentar do lado e fazer uma refeição, cura. Olhar nos olhos e mostrar para a pessoa que ela é importante, que ela é pertencente, cura. E ontem nós sentimos fortemente, na casa de um casal, a forma como eles nos acolheram em meio àquela comunhão. E eu fiquei reparando o semblante dos pastores. E eu vi o pastor Cício, que é o nosso superintendente, tomado pela presença de Deus e chorando. E eu cheguei perto dele e disse: pastor Cício, por que o senhor está chorando? Ele disse: é muito forte a comunhão dos irmãos, aleluia. A comunhão cura, a comunhão cura, a comunhão, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam, hein? Comunhão, ali Deus ordena a bênção e a vida para sempre, aleluia. Orianda labassuri canta labás. Mas a outra coluna que eu quero citar é a oração, porque a oração liberta. A oração liberta, a oração liberta, a oração quebranta o coração, a oração reorganiza os pensamentos, a oração faz com que o Espírito entre na divisão da alma da pessoa e mostre para ela que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E quando isso acontece, nós baixamos a guarda e nos rendemos aos pés do Senhor Jesus. Palavra, comunhão e oração. Por isso o salmista disse: os que levam a preciosa semente, andando, chorando, voltarão no futuro,
sem dúvida, olha a certeza, com alegria. Dá um sorriso por mão e diga para ele: eu estou feliz na festa da colheita. Vamos, dá um sorriso aí. Toca no braço dela e diz assim: ó, eu estou feliz que eu estou na festa da colheita. Eu estou feliz, Jesus, de ver a festa da colheita. Sou um privilegiado em estar aqui em Óbidos, irmãos, contemplando as maravilhas do Senhor nosso Deus. Eles, sem dúvidas, voltarão com alegria, trazendo, irmãos, ó, trazendo em suas mãos, ó glória, trazendo os frutos. Olha, irmãos, olha, igreja, mas não é a banana, não é o abacaxi, não é a manga, não é a melancia, são vidas resgatadas para a glória de Deus. Orianda labassuri canta labás. Olha para suas mãos e veja os frutos espirituais, aleluia. Dom sendo colocado, ministério sendo renovado, aleluia. Bendito seja o Deus que nos salvou naquela cruz do Calvário. Agora, irmãos, a missão ela é sustentada pela oração. Porque a oração é um contato direto com Deus. A oração é um relacionamento direto com o Pai. E se existe alguém que sustenta a vida do cristão, se existe alguém que sustenta todas essas bases, se existe alguém que sustenta toda essa convenção, todas as igrejas, toda a comunidade de salvos, é o Senhor nosso Deus. E sobre a oração, alguns pensadores, como William Lane, ele diz assim: não há nada que nos faça amar tanto uma pessoa quando oramos por ela. Oh, Jesus! Coloca 3 pessoas da sua família, que ainda, entre os seus parentes, ou até mesmo entre os seus amigos, que ainda não fazem parte da comunidade de salvos, que falta só um pouquinho para ele se entregar. E hoje nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos interceder por essas pessoas. E na próxima festa da colheita, ou antes da festa da colheita, vocês vão colher o fruto, aleluia. Quem crê, levanta a mão e dê um glória a Deus. Então você tem que orar, você tem que orar pelos líderes da base, você tem que olhar pela estrutura das bases, você tem que olhar o lar, o quartel general precisa de oração. A comunhão, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que clamar, você tem que pôr na sua agenda: é a hora que eu vou me dedicar a Deus, pela base, pela oração, pela pregação. Então não há nada que nos faça amar tanto uma pessoa, nada a mais forte quando oramos por ela. Já o Charles Spurgeon, ele vai dizer: sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca o seu povo para orar. Oh, glória! Sempre! Não é o Ageu, não é o Jandrei, é Jandrei que fala o nome? Não é o Jandrei, é o Espírito Santo no Pará, é o Espírito Santo em Minas Gerais, é o Espírito Santo em Americana, é o Espírito Santo na Paulistana Leste, é o Espírito Santo com as mãos levantadas para abençoar a missão da Igreja Adventista da Promessa no Brasil e no mundo, pastor Denilson, e no mundo, aleluia. Orialabassuri canta labás. Sempre que Deus deseja realizar algo na sua vida, na sua família, no seu negócio, no ministério, na igreja, Ele convoca, Ele não pede, Ele exige oração, pastor, oração, igreja, consagração, igreja, joelho no chão, igreja, rosto no chão, igreja, porque a batalha ela é vencida quando Deus coloca os pés, porque quando Deus coloca os pés, acabou a guerra. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, irmãos. Quando apenas agimos, colhemos o fruto do nosso trabalho. Mas quando oramos, colhemos os frutos do trabalho de Deus. Qual fruto você quer na fruteira? Fruto do seu suor? Do seu trabalho?
ou fruto da oração, porque você trabalhou com Deus. Essa é a essência que eu capto, pastor Ageu. Essa é a essência, pastores que estão em caravana. Essa é a essência, as bases que se apresentaram aqui, que eu capto da festa da colheita. É um envolvimento com a palavra, é um envolvimento com a comunhão, e é um envolvimento com a oração. Isso em forma prática é o alcance por meio da base, da edificação dos fiéis e a salvação dos perdidos. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, porque a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo louvor, pelos séculos dos séculos. Aleluia! Por isso, irmãos, de uma forma mais individualizada agora, a disciplina da oração é extremamente importante na nossa vida. Nós temos que orar. Lá em São Paulo, a gente cantava assim, ó. Se começarmos a orar, esse tempo treme. Se começarmos a orar, falaremos língua. Dá o ré. Sol agora, sol. Aí, irmão, vamos aí. Vai. Se começarmos a orar, as palmas, irmãos. Esse tempo treme. Começarmos a orar, falaremos línguas. Se começarmos a orar, esse tempo treme. Se começarmos a orar, falaremos língua. Elias orou, orou, e o fogo desceu. Josué orou, e o sol parou. Elias orou, e o fogo desceu. Josué orou, e o sol parou. Canta pro irmão. A minha vida Jesus já transformou. Eu posso te saudar com a paz do Senhor. A minha vida Jesus já transformou. Eu posso te saudar com a paz do Senhor. Se tu me ama de todo o coração, me mostra o teu sorriso e aperta a minha mão. Se tu me amas de todo o coração, me mostra o teu sorriso e aperta-me. Se começarmos a orar, esse tempo treme. Se começarmos a orar, ora igreja, falaremos língua. Se começarmos a orar, esse tempo treme. Se começarmos a orar, falaremos língua. Elias orou, e o fogo desceu. Josué orou, e o sol parou. Elias orou, e o fogo desceu. Ai, glória a Deus. Josué orou, e o sol parou. Oh, glória. Senta, irmão, senta, igreja. Elias orou, o fogo desceu. Josué orou, o sol parou, irmãos. A oração é importante, extremamente importante na vida do cristão. O Senhor nos chamou para colhermos os seus frutos. A seara é grande, mas são poucos os ceifeiros, disse o Senhor da igreja em Lucas capítulo 10. De fato, sem a oração, a missão não vai. De fato, sem missão, também não há oração, porque não há propósito. Então a vida espiritual só tem sentido
se Deus se relacionar com a gente. Os discípulos de Cristo perceberam isso e pediram: Senhor, ensina-nos a orar, aleluia. A orar pelos perdidos, a interceder pelos enfermos. Ensina-nos a ter poder para irmos desfazer as obras do inimigo, porque quando estivermos indo, é o inferno que recua pelo poder que há no nome de Jesus. Esse pedido dos discípulos é uma denúncia e ao mesmo tempo um ensino para a nossa geração. A oração não é uma formalidade, nem algo que fazemos por costume quando estamos no culto, quando chegamos à igreja. A oração é o ato de expressar verdadeiramente os nossos pensamentos e sentimentos mais íntimos a Deus, oferecendo a Ele todo o nosso coração. Todo o nosso coração. Devemos orar por nós, devemos nos apresentar diante do Senhor, Senhor nosso Deus, com a sinceridade do nosso coração, demonstrando que queremos de fato este relacionamento. Provavelmente esse seja talvez um dos nossos maiores problemas, porque às vezes oramos por conta da motivação errada, e essa motivação errada se torna um abismo que nos separa do prazer de falar com Deus, de estarmos com Ele, de sentirmos a sua graça e o seu amor. Às vezes oramos por causa de um problema, às vezes oramos por causa de uma necessidade, oramos por causa de um desejo, oramos porque alguém pediu, mas não levamos a oração como um relacionamento na missão. Eu oro porque a minha missão é se relacionar com Deus. Eu oro porque a minha missão é salvar vidas, mas antes de salvar vidas, é ser salvo também pela graça dEle. Eu oro pela família do irmão, porque eu sempre intercedo pela minha família logo que amanheço. Eu oro pela saúde da pessoa que pediu, porque eu oro pela minha saúde. Deus sabe o que eu tenho orado a esse respeito. Então a oração, ela não é uma obrigação de uma função. Você não deve orar porque você participa da base, você não deve orar porque você participa da igreja. Você deve orar porque você foi alcançada por Jesus Cristo, porque Jesus abriu esse caminho novo e vivo para nós termos um relacionamento com Deus. Você deve orar porque você é salva e salvo no Senhor Jesus Cristo, aleluia. Um ponto de luz na reflexão é que a oração não é uma obrigação da religião. Nós não fomos catequizados para exercer a reza como parte do nosso relacionamento com Deus, mas nós somos salvos para exercer a oração, que é um diálogo que transforma a nossa vida vital diante do nosso Pai, aleluia. A oração é o coração da vida espiritual. Por isso que Jesus disse, respondendo o pedido dos discípulos que estavam em missão, aprendendo a missão, eles disseram, nos ensina a orar, Jesus. Os discípulos de João Batista sabem orar, nós já vimos eles orando e nós não sabemos orar. E Jesus achou muito importante essa vontade deles quererem aprender a orar, e a primeira expressão de Jesus foi, eu vou te ensinar. Então, memorize o que eu vou dizer a vocês. A primeira frase que eu quero dizer para vocês, ensinando a oração, é o Pai Nosso. Ele é nosso, não é só seu não, viu, irmão? Ele é seu, mas é meu também. Não ri não, porque ele é seu também. O Pai, diga para o irmão, o Pai é nosso. Não, mas fala com fé. Fala, irmão, o Pai é nosso, viu? O Pai não é só seu não, o Pai é nosso. E Ele está acima da gente, viu? Ele está no céu, Ele é o Pai nosso que estás no céu. E santificado seja o seu nome, aleluia. Ele é o Pai nosso. Olha, irmãos, como é importante a oração, como Ele é o coração da vida espiritual. Ela é o sopro no novo Adão, na nova Eva, é o sopro da vida. A oração é a marca do relacionamento com Deus Pai
todo o poderoso. Isaías chega a falar que quando você ora, Deus te ouve. O salmista vai dizer que Deus se inclina, porque Deus tem prazer no diálogo que é feito por meio da oração. A oração é a marca daqueles que são nascidos de Deus. Você já parou para pensar? Você não acha estranho? Porque às vezes a gente não tem vontade de orar? Será que acontece só em São Paulo? Será que acontece só na igreja que eu sou pastor, em São Caetano do Sul, que às vezes a gente não tem vontade de orar? Já parou para pensar que às vezes você não está com vontade, com ânimo? Nas suas 24 horas, você não tem um tempinho ali de 5 minutos para falar com Deus? O Billy Graham, ele vai dizer o seguinte: assim como Deus nos presenteia com 24 horas, para fazermos todas as nossas necessidades, trabalhar, estudar e etc. Separe pelo menos 2 horas, intencionalmente, para se dedicar à palavra, à oração e à pregação do Evangelho. Amém? Meu irmão, só 5 minutos de oração, uma vez na semana, só quando a base vai se reunir, vamos alinhar. A oração é a marca dos nascidos de Deus, que são agora santificados pela palavra. Imperfeito aos olhos humanos, mas santificado pelo sangue derramado na cruz do Calvário do Senhor Jesus. Jesus disse: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Santificados para tão somente nos relacionarmos com um Deus que é perfeito. O imperfeito chegando diante do Deus perfeito, chamando não de Criador, mas de Pai. Ô Pai, eu sou seu filho. Ô Pai, eu estou aqui. Ô Pai, obrigado por me salvar. Ô Pai, obrigado por me dar uma vida com propósito. Ô Pai, obrigado por eu ter a comunhão na base aonde eu estou inserido. Ô Pai, obrigado por essa nova pessoa que o Senhor enviou para a base. A gente vai cuidar desse bebê aqui para o Senhor. Ô Pai, obrigado, porque o nosso coração já está na organização da base, mas a gente vislumbra o futuro, porque nós queremos apresentar o fruto do trabalho que realizamos no Senhor, com o Senhor, por meio da oração da palavra e da comunhão. Já o John Stott, ele vai nos dar pelo menos 3 direções a respeito disso. Ele vai falar assim, sobre a oração. A primeira oração é feita por nós mesmos. Quando você for orar, ore por você mesmo. A primeira oração tem que ser por você, pedindo a Deus misericórdia e perdão. Primeira oração por você. Antes de orar, ele diz: é sábio saber, é sábio, é prudente lembrar a pessoa que você está se dirigindo. Eu vou confessar um pecado que já tive. Eu fui fazer um período de oração de madrugada pela igreja. E o bom de pregar a palavra é que Deus faz você lembrar para você mesmo se colocar em situação difícil. Aí, pastor Valdeci, era um momento delicado na igreja, muitos irmãos doentes. Eu peguei a palavra e falei: irmão, nós vamos começar uma campanha de oração de madrugada. E nessa madrugada, essa semana, eu vou fazer. Das 3 horas da manhã, e eu vou orar. E comecei a orar. Segunda-feira deu certo. Terça-feira orei direitinho, deu certo, pastor Alípio. Quarta-feira orei, deu certo. Quinta-feira eu estou esperando até hoje para saber o que eu fiz, porque eu dobrei o joelho, comecei a falar com Deus. Denilson, até agora eu não sei o que eu falei, quando eu falei, porque eu fui acordado pela Simone. Simone disse assim: você está passando mal? Eu digo: não. Ela falou assim: então por que você está ajoelhado, dormindo ajoelhado? Aí eu falei: menina, Simone é minha esposa, eu dormi. Ela disse: então levanta, vigie, lava o rosto e volte a orar, porque você fez um propósito diante de Deus e não diante dos homens. Está vendo, irmãos? É prudente saber
É prudente saber, irmão, que você está diante de um Deus digno de glória, de honra, de oração. Ele ainda vai falar, de louvor, perdão. Ele ainda vai falar, John Stott ainda vai falar, a oração do discípulo pede a Deus 3 coisas. A oração do discípulo pede a Deus 3 coisas: ouvidos sensíveis para ouvir, olhos aguçados para ver, e mãos amorosas para tocar e curar. Glória a Deus. Olha o que a gente tem nas mãos: ouvidos sensíveis para ouvir, olhos aguçados para ver e mãos amorosas para tocar. Já o William Seymour, que foi um grande avivalista na sua época, aquele avivamento na Rua Azusa, ele diz assim: olha, muitos estão adorando nas montanhas, nas grandes igrejas, em edifícios de pedras e de armação, mas Jesus ensina que a salvação não está nessas estruturas de pedra, nem nas montanhas, nem nas colinas, mas a salvação está em Deus, em Deus. E Jesus é o caminho para Deus. E eu quero ir para a parte final e fazer já a conclusão, porque nós vamos orar. Amém, irmãos? Nós vamos orar. O salmista, ele diz assim no Salmo 55, a partir do versos 17 e 22. Sobre a oração, o salmista diz assim: olha, de tarde, de manhã, ao meio-dia, orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Você já ouviu na igreja pessoas falando assim: olha, eu oro, mas parece que Deus não me escuta? Isso é seta, gente. Isso é malignidade. Isso aí é orar com sentimento de culpa. O que o salmista está dizendo? Olha, ele está dizendo assim, olha, de tarde, diga para o irmão, de tarde, de manhã, de tarde, de manhã, e ao meio-dia, orarei, clamarei, e ele ouvirá, ele ouvirá, ele ouvirá, ele ouvirá a minha voz, a minha oração, ele ouvirá, ele garante ouvir, aleluia. Então, quer seja de tarde, quer seja de manhã, quer seja ao meio-dia, quer seja à noite, quer seja de madrugada, ou o tempo todo, eu orarei, clamarei, e ele ouvirá a minha voz. E aí, para você que sofre no vale da ansiedade, porque cuidar de base também dá ansiedade, querer chegar logo à festa da colheita gera uma adrenalina e uma ansiedade. O Salmo 55, 22 vai dizer: lança teu cuidado sobre o Senhor e ele susterá. Nunca a nossa família, a antiga religião, e digo isso com respeito, sem ofender ninguém, nós éramos do candomblé. É um segmento afro que trabalha a arte das magias e do relacionamento com os orixás. Tá vendo, Nilson? Aprende a falar direitinho. E eu nasci nessa cultura religiosa. Mas aos 15 anos, na escola, um rapaz chamado Rogério começou a falar de Jesus. E eu fui me interessando por Jesus. Porque para mim Jesus era uma entidade que eu tinha lá na velha religião, a qual nós chamávamos de Oxalá. Aí eu falei: não, mas se for esse mesmo eu conheço. Ele: não. Ele falou: isso aí não. Esse é filho de Deus? Eu falei: não é. Esse aí se fez ser humano e habitou entre nós? Eu falei: não. Esse aí assumiu o nosso lugar na cruz? Eu disse: também não. Esse aí morreu e ao 3º dia ressuscitou? Eu falei: nunca. Esse não. Então, o Jesus que eu estou falando para você é o Jesus que salva, que liberta, que restaura, que te dá um futuro de paz, que te tira do engano. E aí ele começou a me evangelizar na escola, ali na hora do recreio, né? Na hora da merenda, me levou na igreja dele e eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Irmãos, aos 15 anos, vamos aplaudir Jesus, né? Eu não, o Senhor Jesus, né? Cercou a minha casa lá, cercou a minha família, viu uma brecha e entrou. Aí eu sou o primeiro dessa casa a ter um encontro com Jesus. E aí o Senhor me colocou numa igreja incrível, maravilhosa, que é a Igreja Adventista da Promessa, para aprender a ser discípulo de Jesus.
Eu tinha 15, hoje eu tenho 51 e estou aqui até hoje, graças a Deus. Nunca arredei o pé nem para a direita, nem para a esquerda, porque na minha mente é daqui para o céu, amém, irmãos? Daqui para a glória, com a multidão de salvos cantando o hino da vitória. Só que aí eu aprendi na igreja que eu tinha uma missão. Qual era a missão? Orar pela minha mãe, que era mãe de santo, orar pelo meu pai, que era pai de santo, orar pelos meus irmãos, que eram tudo líderes, diáconos e diaconisa na velha religião. E aí eu comecei a orar, irmãos. Orei 1 ano, 2, 3, desanimei. Um irmão falou, não para, porque Deus está ouvindo a oração. Orei mais 10 anos. Ninguém se convertia, irmãos. 10 anos, já está com 25 anos. Ninguém se convertia. Ninguém, Rodolfo, ninguém. Mas nem um cachorro se converteu. Ninguém, irmãos. E era o toque do atabaque, o batuque, a festa dos orixás. Então, falar de festa de colheita, para mim, é um imenso. Eu me sinto muito privilegiado. É uma imensa alegria, porque as festas que eu nasci e participei eram outras. Mas, irmãos, no tempo de Deus, não no nosso. Pastor de Americana, pastor Valdemir, né? Pastor Valmir. No tempo de Deus, quando eu descansei isso na oração, nas vigílias, nos montes, fazendo a obra de Deus, crendo que Deus cuidava de mim, meu pai me chamou por MSN, não sei nem se vocês sabem o que é isso, porque isso já não existe já há muito tempo. Passa aqui em casa que eu preciso falar com você. Eu falei, o que foi, pai? Ele falou assim, eu estou inquieto, a minha alma está abatida, eu não sei o que é depressão, não sei o que é que eu estou tendo, mas eu não estou conseguindo dormir, e só vem você, meu filho, na minha mente. Seu irmão mais velho já passou aqui, já conversou comigo, a agonia está aqui. Seu outro irmão já passou, sua irmã já passou, o caçula já passou. E olha que aonde o caçula passa e não resolve, ninguém dá jeito, né, irmão? Porque o caçula é caçula, né? E não deu jeito e estou precisando de você. E aí eu cheguei, irmãos. Quando eu ouvi o que ele disse, eu sei, pai, eu já sei o que é. Ele é o quê? O Espírito Santo quer entrar no seu coração, pai. E ele está fazendo isso para o senhor perceber que o senhor está vazio. Ele, mas me conta, me explica mais. Pai, o senhor lembra que o senhor recebia as entidades, tal. Todas elas foram repreendidas por causa da oração. Existe uma igreja que ora pelo senhor. O senhor não sabe quantas pessoas intercedem pelo Senhor, pela mãe, pelos nossos irmãos. Pai, a casa caiu, os demônios foram repreendidos. O seu coração está vazio porque está sendo limpo para o Espírito Santo entrar, pai. E ele disse, o que falta então para esse Espírito Santo entrar e me tirar essa agonia? Eu disse, só falta só abrir a boca e falar assim, Jesus Cristo, seja o meu Senhor e Salvador. Irmãos, ele dobrou o joelho, porque para ele não era um problema isso, e disse, Jesus, do jeito que meu filho está falando, preenche o meu coração, porque a partir de hoje, o Senhor é o meu Senhor e Salvador. Eita, glória a Deus, irmão. Ore alabassura e canta alabaçura. Eu estou revivendo esse dia. Foi uma colheita maravilhosa. E eu ficava olhando assim, mas será mesmo que meu pai aceitou Jesus? Será mesmo? Eu falei, eu vou apertar ele. Vou apertar ele. Eu falei, pai, e aí é de coração? Ele é, então tira aí essa guia do seu peito. Ele nunca tirava a guia nem para tomar banho, gente. Se ele fosse no mar, tá com aquela guia, um cordão do orixá. Ele pegou e puxou. Quando ele pegou e puxou para tirar, o negócio quebrou na presença de Deus. E na minha cultura eu entendi, Deus rompeu a aliança com as trevas. Bom, para a gente terminar o culto, e depois eu prometo que eu volto para falar da conversão dos outros irmãos. Minha mãe se converteu, fechamos o terreiro. Meus irmãos se converteram e todo mundo hoje serve o Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja ensinou, lança os teus cuidados sobre o Senhor e Ele te sustentará, nunca permitirá que você fique abalado. Então seu marido é de Jesus, seu filho perdido é de Jesus, toda a sua parentela é de Jesus. Enquanto você crê, enquanto você orar, e se tiver parente aqui, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a sua vida a Jesus, pense em Jesus, porque Ele é a salvação. Eu tenho certeza, irmã, irmão, pai, mãe que aqui se encontra, na próxima colheita, no próximo batismo, no próximo culto, eles vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor, Salvador da vida dele. Então, carinhosamente, eu vou pedir para você falar para o irmão, não que eu te ache idiota, é porque eu quero que você exercite a fé e diz assim, olha, se abale não. Fale para ele, não se abale não. Deus está no controle, viu? Pode lançar essa ansiedade aos pés do Senhor. Pode lançar esse medo aos pés do Senhor. Enquanto você está na base salvando vidas, Jesus está tocando no que é seu.
Jesus está cuidando do que é seu, porque antes de ser seu é dele. E ele não vai salvar só você, ele vai salvar você, porque a palavra diz: crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa, a sua família. A ele a glória, a ele o louvor. Através da nossa oração, Deus constantemente coloca dentro de nós força e poder no Espírito por meio da palavra. Através desse relacionamento, o Espírito Santo é convidado a habitar dentro da gente, irmãos. E quando o Espírito Santo habita dentro da gente, nós temos autoridade e poder. Quantas pessoas não foram libertas lá dentro das bases? Quantos testemunhos vocês têm de restauração, de casamento, portas abertas, libertação do vício, da bebida, do álcool? Quantas pessoas estavam endemoniadas lá na base e através da oração se manifestou autoridade, poder, e essa vida está aqui hoje celebrando Jesus? A oração. Salmos 42, 8 diz: durante o dia, porém, o Senhor me derrama o seu amor, e à noite eu entoo cânticos e faço a oração ao Deus que me dá vida. Creio que é por isso que o apóstolo Paulo disse: orem e orem sem cessar. Quer ter uma colheita maravilhosa? 12º ano da colheita em Óbidos? Não reda o pé das bases. Continue amando as bases. Continue orando pelos perdidos, continue envolvido na base, multiplica a base, ore pelos pastores, pelos líderes, ame a igreja e a convenção, e o mais Ele fará. Vamos orar, irmãos? Vamos ficar de pé. Vou fazer uma oração e aí eu passo a palavra para o pastor Alípio, né? Alípio. Tá bom? Você se importa em dar a mão por mão, apesar do calor? Se importa? É um costume nosso lá. Pode, pastor Geo? Dar as mãos? Pode? Não vai ter problema. Olha lá, hein? Se tiver, não dê. Dê as mãos. Dê as mãos, isso aí. Vamos orar. Cordão de 3 dobras não quebra fácil. Em Cristo somos mais que vencedores, na verdade. Vamos orar. Falar com Deus sobre essa festa gloriosa. E lançar aos pés dele as nossas ansiedades. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Deus dos apóstolos, das mulheres que o Senhor alcançou e são referências bíblicas, como Débora, Ruth, Esté, Priscila. Mulheres do Antigo Testamento, de origem gregas, homens do Antigo Testamento, do Novo Testamento de origem gregas, que às vezes nem mencionamos, como Febe, como Onésimo e outros mais que anônimos que foram espalhados, como diz o livro de Tiago, pelo mundo, pregando Jesus Cristo a todos os lugares. Nós estamos orando a esse Deus que, segundo as tradições e a história brasileira, trouxe a evangelização para o Brasil, enviou seus missionários ao Brasil, suas missionárias. E aqui mesmo no Pará, na cidade de Belém, em Santarém, em Óbidos, e em todos os lugares desse grande estado, como todos os estados que compõem a nação brasileira, a evangelização, segundo luz da tua palavra, foi alcançando os corações, e nós fomos sendo transformados. São gerações e gerações sendo alcançadas, transformadas a seu tempo, compondo a igreja invisível, a grande igreja de Cristo Jesus que forma o seu corpo. Pessoas de todas as eras e épocas que na volta do Salvador Jesus Cristo, no grande dia do Alfa e do Ômega, descerá o som dos alaridos e ouviremos a voz do Senhor. E num abrir e piscar de olhos seremos transformados.
não antes dos mortos que ressuscitarão em glória, e juntos o Espírito Santo nos entregará ao Salvador. Ah, Senhor, como nós anelamos esse dia. O dia em que dos nossos olhos serão enxugados todas as lágrimas. No dia em que haverá extinção do mal. No dia em que esse corpo mortal será revestido de um corpo glorificado no Cristo a quem servimos e amamos. Porque se padecemos com Cristo, também seremos cordeiros da glória de Cristo. E eu sei, porque a tua palavra nos ensinou isso, que o sofrimento dessa vida não pode ser comparado com a glória que está reservada. Por isso, Deus, quando choramos, choramos aos teus pés. Quando nos humilhamos aos teus pés, Senhor. Porque sabemos que tu és um Deus santo e nós somos pessoas imperfeitas se relacionando contigo, ó Pai. E é como o salmista diz: antes de eu levantar, o Senhor sabe. Se eu me deitar, o Senhor sabe. Se eu for para esse lado direito, o Senhor sabe. Se eu for para o esquerdo, o Senhor sabe. Se eu caçar uma caverna para me esconder, o Senhor sabe. E ali me encontra. Não tem para onde nós podemos ir da tua presença. Então, pelo Espírito e pela palavra, decidimos seguir o Senhor de perto, como discípulos do Senhor, como aqueles que são conhecidos aqui na cidade de Óbidos como cristãos, que as pessoas às vezes olham, meneiam a cabeça, mas logo depois o Senhor coloca na mente delas o desejo de conversar conosco, para que a graça seja apresentada a ela. Oh, Espírito Santo de Deus, que separou essa igreja nessa manhã para estarmos em oração, clamando ao Deus vivo, pedindo: dê mais unção, dê mais poder, dê mais vontade para trabalhar, Senhor. E o que acontece aqui em Óbidos, Senhor, se replica a seu tempo, conforme a sua multiforma de agir em todas as igrejas adventistas da promessa no Brasil e no mundo. Porque o que nós queremos é ser servos, Senhor. E agora, Pai, nós pegamos todos os nossos problemas e dificuldades que se apresentam no decorrer e na trajetória, até chegarmos à colheita, nós lançamos aos teus pés. Lançamos a depressão, a ansiedade, lançamos aos teus pés a desconfiança, o cansaço físico e emocional. E sabemos que estamos sendo renovados pelo Senhor e pela força do seu poder. No Senhor e na força do seu poder. Em nome de Jesus.